Be welcome to podcast Histórias com Muita Vida. As you know, my name is Rosa Vieira. E hoje eu estou a começar com o inglês porque hoje o dia é nublado de inglês. Porque eu estou com ele que é teacher de inglês, Paul. Welcome, teacher. Thank you so much, Miss. It is really a pleasure to be right here. As you know, class, I'm Paul, full name Paulo Moraes, and I'm English teacher. I'm right here to share my experience about the language. Se não entenderam, o teacher vai traduzir. Traduza, teacher. Olha, tal como eu disse, o meu nome é Paulo Moraes e eu estou cá para partilhar a minha experiência nesse processo de ensino de língua inglesa. Assim mesmo, teacher Paulo Moraes. Certo. Seja muito bem-vindo ao podcast Histórias com Muita Vida. Sinta-se em casa, porque me casa é sua casa. Se fosse inglês, eu também diria, mas como não sei, vamos embora. Yes, thank you very much. I feel like it is my home. Eu disse muito obrigado e eu me sinto cá em casa, né? Então, e desde já agradecer o convite que me foi estendido a este espaço que tem ajudado muitos jovens talentosos na nossa comunidade. É isso. Teacher, nós queremos saber como é que começou a tua carreira, ou seja, carreira não, né? Como é que começaste a gostar da língua inglesa? De onde é que surgiu este amor pela língua inglesa? Olha, a minha trajetória na língua inglesa tem uma história muito fantástica, né? Dizer que desde pequeno eu já tive uma paixão por músicas americanas. Tanto é que eu apreciava muitos cantores americanos. Mas comecei a ter maior gosto, isto a partir do ano 2018 a 2019. Mas eu só entrei num centro de formação em 2020. E olha que quando eu entrei lá, não entrei com o intuito de saber língua, né? Entrei lá com o intuito de ter alguma relação com alguém que lá esteve a fazer a língua, que é uma garota que eu tanto gostava. O que a mulher não faz? Eu não brinco com a gente, nós temos poder. Por meio de uma mulher, o teacher depois começou a fazer inglês. Certo, realmente. Vamos chegar já aí. Então, o que te motivou a fazer a língua, ou a fazer o curso de inglês, a gostar de inglês, além das músicas inglesas e além da Baby que estava lá que o teacher gostou, o que mais te motivou agora decidir fazer o curso de inglês? Olha, essa é uma história muito, tal como eu disse, muito complexa. Olha que quando eu entro num centro de formação, a tal jovem, a garota, desistiu. Então eu tive uma necessidade, né, de olhar para mim e perguntar o que eu iria de fazer. Pois eu estive, tal como nós chamamos, né, ansioso, entusiasmado. E no ato da inscrição havia já pago 6 meses. Ok. Eu falei, meu Deus, depois de um mês a garota desistiu, o que eu faço? Então foi aí que eu comecei a ter maior gosto, eu cultivei o gosto. E eu disse, não, por mais que eu não tenha o gosto ainda, mas vou tentar. E foi com esta palavra tentar que hoje me encontro cá a lecionar também essa mesma língua. Então, durante quanto tempo é que tu te fez a formação e quando é que te tornaste agora num professor de inglês? Olha, a minha trajetória na língua inglesa tem uma duração de 2 anos e 6 meses. Como aluno? Um aluno. E como professor começou depois desses 2 anos e 2 meses? Sim, como professor. Olha que eu fui um dos alunos que após a minha defesa me foi proporcionada uma oportunidade de estar a lecionar no centro a que eu estudei. Então, é uma grande oportunidade que eu recebi. E há quanto tempo já é que o teacher Paul é professor? Olha, estou a caminho de 3 anos a lecionar a língua inglesa. Caminho de 3 anos? Certo. E já é mão bem séria? Olha, não falo por mim, eu trarei cá testemunhas vivas. Tem testemunhas? Sim, testemunhas vivas. Daqui a pouco que dirão vamos já ver. mais sobre o meu processo. Daqui a pouco vamos já ver quem são essas testemunhas vivas do professor Paulo, do teacher Paul. Yes. Teacher,
Já pensaste em desistir da profissão de professor de inglês por conta de alguma situação em que viveste ou em que tiveste envolvido? Olha, essa pergunta é muito interessante. Sim, já. Por qual motivo? Olha que nós como professores somos pessoas que somos vistas por outras como espelhos. Certo. Espelho, os estudantes idealizam um perfil para um professor e nós, de forma direta ou indireita, temos a necessidade de nos capacitar para estar à altura dos desafios. Um dos motivos que me fez pensar em desistir foi mesmo isto, é que os alunos pensavam que eu tinha noção sobre todas as coisas. E olha que ser professor não é mesmo fácil. Você vai encontrar alunos de diversas etnias, estratos sociais. Então, lidar com todos é uma tarefa que não é muito fácil. Já foste desafiado por algum aluno perante a turma toda e, no caso, o professor não tinha como responder porque também não sabia o que ele queria, pronto, né, saber naquele exato momento. Olha, desafios são cotidianos para os professores. Para mim, eu digo que sou um soldado preparado, né? Eu nunca vou a uma luta sem antes ver os requisitos para tal. Então, tenho estado sempre à altura e dar respostas a que os meus estudantes têm perguntado, né? Respostas satisfatórias para tal. Ok. E dentre estes desafios que o professor já viveu, né, assim, dentre esse período todo de 3 anos como professor da língua inglesa, qual foi o maior desafio que o professor já viveu? Olha, o maior desafio foi ter me posto em uma turma de pessoas de uma faixa etária muito baixa. Olha, a minha primeira turma foi uma turma de crianças. Olha que crianças menores de 10 anos. Crianças que não tinham noção nem de como escrever nem ler. E olha que só com os adultos já era um bicho de 7 cabeças. Com crianças foi um desafio tremendo. Eu não tinha como e procurava formas de como os ensinar a falar inglês. Tanto é que hoje eu aprendi várias técnicas com aquela mesma turma e ainda considero uma das minhas melhores turmas. Esse foi o meu maior desafio, estar com pessoas que não tinham domínio de leitura, domínio de escrita e mesmo assim ainda ensiná-los a falar. Isso por meio da audição. E isso, a maior parte da turma não sabia exatamente como é que poderiam escrever em inglês. E será que também na tua turma já tinha alunos que, pois, embora com a idade que ainda era muito, era reduzida antes dos 10 anos, será que a maior parte deles não sabiam ler? Olha que a maioria não sabia. E como é que eles estudavam inglês sendo que não sabiam ler? E sendo que quem não sabe ler, pronto, também tem dificuldade de escrever. Como é Realmente. que fica isso? Tanto é que eu disse que foi um desafio. E Oh, conseguiste superar? sim, consegui superar. Pois eu digo que na nossa academia, na nossa escola, nós não formamos simplesmente estudantes, nós formamos homens. E Uau! nós somos mais além daquilo que as pessoas pensam, não somos só um centro, somos uma oficina. E lá tem de tudo um pouco. Eu tive que me capacitar, dinamizar, e eu tive que ir buscar matérias de analfabetização, de matérias ligadas aos números, matérias em português. De princípio eu tive que lecionar português e depois então só assim que entramos para a língua inglesa. E hoje em dia, como é que os teus alunos estão? Estão fera, já conseguem ler a partir daquele momento que tiveram com o teacher? Já aprenderam também a ler, a escrever, além de falar o inglês que era o objetivo que se calhar os levou lá? Realmente, e não é ser orgulhoso, graças a Deus, eu digo sempre isto, foi Deus que me deu esta bondade, este dom de lecionar, e os meninos
a maioria que esteve lá sabe ler, sabe escrever e falam excelentemente a língua inglesa. Uau! Eu não quero ver testemunho depois, porque eu vou fazer um teste. Se entre eu e eles, quem é que fala mais? Realmente, vamos esperar. Mas se me ganharem, teacher, eu vou entrar na escola hoje. Se me ganharem, eu hoje estou a fazer a formação de inglês. Teacher Paul, qual é exatamente o impacto que tem a língua inglesa na vida do ser humano? Tem algum impacto? Olha, o estudo de uma língua, ou no contexto geral uma língua, tem sim um impacto muito importante na vida de um ser, e nesse caso do ser humano. Pois, olha que as primeiras coisas que a gente tem de dizer é feito numa língua, não importa qual. Agora, indo na minha ideologia, naquilo que é a minha natureza, né, que é a língua inglesa, atualmente a língua inglesa é um fundamento. Para todos os jovens, é um requisito indispensável. Olha que temos recebido na nossa instituição vários jovens, adultos, senhores, até idosos, por conta da falta do ensino da língua inglesa ou do aprendizado da língua inglesa. Até idoso? Até idosos. Eles vão lá para, se calhar, o trabalho está-lhes cobrar, é mesmo paixão? Ou como? Como seres humanos, nós estamos perante a uma diversidade e, como soubemos, o homem procura por melhores condições de vida. Então, há essas situações da vida, há pessoas que tendem a viajar para outros locais. Isto propriamente na questão dos idosos. A maioria dos idosos que a gente tem recebido lá tem a tendência de viajar para outros locais, muitos até por conta da questão de saúde. Então necessitam de pelo menos alguma forma de como se comunicarem lá. Ok. Sim, então a maioria dos idosos que a gente tem recebido lá, esta tem sido a maior causa. Já alguma vez o teacher se arrependeu por ter seguido o caminho de professor de inglês? Nunca. E como é que o teacher consegue lidar com a tua vida pessoal e também sendo professor de inglês? Já agora, quantas turmas o teacher leciona? Olha, na nossa instituição nós temos todos os períodos disponíveis, manhã, tarde e noite. E olha que eu sou agraciado por lecionar 4 turmas. Mas não de todos da mesma faixa etária. Certo, não de todas, nem todas são da mesma faixa etária, né? De princípio temos a faixa etária mais para as crianças e pré-adolescentes, isto a partir das 8 horas, e mais adiante temos a turma já daqueles que são adultos. Okay. Pois para o processo de aprendizagem, se bem que não é exigente a faixa etária, mas a gente viu necessário fazer essa distinção de turmas. Eu acho que tem pessoas que vão nos assistir e vão querer saber onde é que está localizada o centro de formação. Já agora, qual é o nome do centro de formação e aonde é que está localizada? Olha, o nosso centro de formação é a Dom Bosco. O nosso centro é um centro histórico. Cá no município de Sambizanga, atualmente, né, somos o município de Hojaenda. É um centro histórico, pois já foi a Casa Vita, já foi a LS, já fomos a Dream Junior e mais recentemente fomos a Sephorin. Hoje respondemos pelo nome de Dom Bosco. Então, só para tu veres a evolução, somos um centro-mãe, um centro nato de cá do Hojaenda, do município de Hojaenda. Estamos localizados no bairro Huayá, propriamente por detrás do Quintalão da Idel. Por detrás do Quintalão da Idel. Realmente. Da antiga Idel, certo? Certo, da antiga Idel. Da antiga Idel. Ok. Teacher, até que ponto a língua inglesa mudou a tua vida? Eu digo que a língua inglesa mudou muito na minha vida. E agradeço muito aos formadores que eu tive na língua inglesa. Pois eu digo que a língua é abrangente.
Olha que para tu saberes as matemáticas, precisas da língua. Para tu dominares as outras ciências, precisas da língua. E a língua inglesa, as metodologias de ensino, as metodologias para a aprendizagem de uma língua me ajudaram tanto. Não só na minha vida pessoal, tal como na minha vida acadêmica. Como uma pessoa africana que o professor é, além do inglês e do português, qual é a língua nacional que o senhor fala? Olha, eu domino a língua Kimbundo, A sério, certo? queremos testes. Kimbundo e o dialeto, né, oriundo da província de Malange, Songo, Songo. certo? Uma O coragem. som, o som, o som eu domino, ou seja, eu entendo, mas ainda há algumas dificuldades na fala. Algumas dificuldades na fala, mas Mas o complementar é Songo, sabes? certo, a Fala aí. cola, E depois? Depois da cola vem qual? na cola marrezo, na cola marrezo, realmente. É, teacher, ok. É verdade, é verdade. Temos que Olha lá. valorizar aquilo que é nosso, e a língua é nossa, então temos que Muzimba valorizar. bem. Muzimba wawarra. Epa, Wawarra. não brinques. Muzimba Não wawarra. brinques que só estamos a falar português e inglês, não. Realmente, it is everything fine. E é como é sobre a língua que a gente está a falar. Nós gostamos de saber. Há uma necessidade de a sociedade no geral a aprender a falar línguas estrangeiras por conta da questão do comércio e não só? Certo. Acredito que há. Acredito que há. Hoje, com a globalização, as coisas tornaram-se mais fáceis. E para acesso a certas zonas, a certas áreas e a certas latitudes da vida ou do mundo, é necessário com que as pessoas tenham o aprendizado de uma língua internacional. Neste caso, o inglês, ou francês, ou espanhol, ou ainda uma outra língua, desde que seja internacional e facilite a comunicação. É isso. Há alguém da tua família, para além do teacher Paul, mais alguém lá de casa fala inglês? Olha, os meus irmãos, tenho 3 irmãos que também falam inglês. 3. Então é esse já tu. Mas quando estão em casa fala mais português entre vós? Geralmente tem sido mais português, pois temos idosos em casa e não tem sido, né, tão frequente nós falarmos inglês, pois eles não têm domínio da língua inglesa. Então, para que não haja um descompasso, nós falamos português. E em outras latitudes, isto é quando nos encontramos num local mais restrito que é no nosso quarto, então optamos em falar em inglês. O professor começou a aprender a falar inglês dentro do centro de formação, aonde né, o senhor entrou primeiro por uma influência ou por um pensamento do professor. Já agora, já pensaste, agora que sabe falar muito bem o inglês, ficaste com a moça que te motivou? Olha que agora que aprendi a falar o inglês, a tal jovem, tal como eu dizia, né, desistiu, e ela hoje pede para com que eu seja o professor dela, né? Então ficaste com ela. Não aceitei, pois eu vi, analisei, tive que estar com uma outra pessoa que esteve à altura da minha pessoa. A altura por conta da língua ou a altura por outros requisitos do professor? À medida em que a gente vai crescendo, a gente tem diferentes perspectivas. E eu digo que naquela altura ainda era imaturo, e com o passar do tempo, então ganhei maturidade. E não digo que é por conta, né, de a pessoa não ter os requisitos. Tinha os requisitos, mas é por conta de oportunidade mesmo, pois eu acredito que as oportunidades acontecem e devemos ter o maior proveito das oportunidades. Não foi por falta de requisitos, mas oportunidades. Ela não te aceitou, teacher? Não Ou é? chegaste no ano e pediste namoro? Olha que, é como eu dizia, a jovem desistiu.
A jovem desistiu, Então, como está fora do centro, nem foste mais lá. teve que pegar outra que esteve no centro. Teacher, é mau. Quero dizer, eles só querem mudar com alguém que fala inglês. Se você aqui também saísse, Realmente. também não é estar com ela. Olha aqui, como espelho, como é que você iria reagir? Tu vais a um local e tu tens uma pessoa idealizada e a tal pessoa, quando tu chegas no próprio local, a tal pessoa desaponta-te, né? Com a desistência. Então a tendência é tu seres resiliente. Até porque um dos nossos lemas é resiliência no processo de aprendizagem. Ok. Então fui resiliente e eu optei em ter outra parceira, né? Até porque sou muito jovem. Teacher, ouvimos dizer que o teacher foi pedir emprego na escola, no centro de formação do teacher Eric, mas que foste barrado e por conta disso o teacher ficou com mágoas do teacher Eric. Isso é verdade? Não passa de calúnias, fake news. Isto não é verdade. Mas não tem nenhum atrito, nenhum probleminha entre o professor, entre o teacher Paul e o teacher Eric. There is no trouble between us. Eu disse isso e traduzindo, eu disse que não há problemas entre nós. Respeito o seu posicionamento. Certamente que somos pessoas com diferentes ideais, mas olha que para um jovem, né, eu digo que ele tem muitas pessoas a influenciar. Somos diferentes, temos pontos diferentes, mas a língua nos une. A língua nos une, olha que se ele estivesse cá, a gente estaria cá a falar muito inglês. E olha que o inglês é uma língua que une pessoas, une nações. Então não tenho nenhum atrito com o Eric. E aprecio algumas cenas dele. Mas já tiveram pessoalmente, já conviveram ou nunca conviveram e por isso é que essas pessoas estão a dar esse boato de que possivelmente há uma rivalidade entre os teachers. Olha, isso não passa, tal como eu disse, não passa de fake news. Nunca tivemos sentado em uma mesma mesa, nunca tivemos sentado, mas já ouvi, né? Já ouvi a falarem sobre ele, inclusive assisti a algumas notícias, né, em que ele esteve vinculado e não tinham nada contra ele, não tinham nada contra ele. Eu acredito que é um jovem que tem muita influência também para outros jovens, tem se dinamizado no ensino da língua inglesa e não tenho nada contra ele. Isso é tudo fake news. Falei bem? Certo, não passa de fake news. Fake news. Nesse momento eu poderia falar inglês, mas, pessoal, entendam. Eu vou entregar na escola de inglês. Teacher, qual é o erro mais comum que um aluno de inglês pode cometer enquanto começa a dar os primeiros passos, né, nessa língua inglesa? Que, como angolano que nós somos, que para nós não é exatamente uma língua oficial, porque a nossa língua oficial é português. Quais são os erros mais comuns que nós, como alunos, podemos cometer? Agora, eu sou aluna, estou a aprender. Realmente, olha que essa pergunta é muito interessante, né? Os erros mais comuns dos estudantes de língua inglesa para pessoas que não são natas da língua, de princípio eu digo que é a não vontade. A não vontade. Há muitas pessoas que estão a aprender inglês não por vontade, mas por alguma obrigação. De princípio é esta. E por outra é não tentar. Olha que para muitos estudantes, eles acham que no princípio a pronúncia, a sua explanação tem de estar já coerente conforme os nativos. Olha que isto não vai acontecer, pois há variações em uma língua. Isso em português acontece, tanto é que quem vem de uma região diferente da nossa tem a tendência de pronunciar de um outro modo. E por outra é o medo. Não posso esquecer essa parte, é o medo. Realmente muitos alunos
têm medo de falar. Mas depois que aprendem a tirar o medo, aí falam já de forma bem coerente. Realmente, eu digo que nós como formadores temos que implementar dinâmicas, modernizar o processo de aprendizado para que os alunos estejam mais à vontade com a língua. Pois olha que a língua, sem o português, a comunicação cá em Angola e não só, acredito que não seria tão coerente assim. E então as línguas têm facilitado de tal modo. Olha que tudo que nós fizemos é por intermédio da língua. Por intermédio da língua. Tu vais acordar, vais saudar e não só é por conta de uma língua. Tudo que fizemos envolve uma língua. Então é crucial com que o aluno se sinta envolvido na aprendizagem da língua inglesa. Como teacher, qual é a avaliação que o teacher faz de si mesmo? És um bom professor? Dás bons frutos? Ou és só um professor do bungle bang? Olha que essa questão é provocadora, é excitante. Eu não sou e nem opto em avaliar a minha pessoa. Eu sou a pessoa que diz como os outros, né? Eu prefiro com que os outros avaliem-me ao invés de eu estar a avaliar-me. Pois, Será que podem ver os seus frutos? sim, podemos ver. And I will call them to be right here. Please, Mr. Little Boy and Mr. Isao, come right here. Eu disse, né, Vamos que irei lhes ajeitar chamar aqui. para com que eles venham cá. Hello! Eles estão a chegar. Eles Yes, estão a come right here, chegar. come right here. Um vai entrar por aqui, o outro vai entrar para lá. Yes. Vem aqui, vai no meu colo, já? Senta no meu colo. Come right here, you may sit right here, Mr. Isao. Senta, senta. Mas calmas, vamos embora. Yes, yes, yes. Hoje, Dia vamos, mais o sã. mês de julho já terminou. Hoje é o dia 2 de julho. Mas hoje estamos no mês de junho. That is July. Então, estes são os frutos do Mr. Paul. Certo. Do Teacher Paul. Hello! Hi. Jesus! Try again. Hello! Hi. Fala aí, try again. Yes. Teacher, por favor, faça a apresentação dos teus alunos. Okay. I like Mr. Isao and Mr. Little Boy. You may make yourself introduction, okay? Because the people over there, they want to know about your profile. Can you make your personal introduction? Good afternoon. Good afternoon. My name is Isao. My full name is Isao do Sacramento Dom. I don't have a nickname. My country is Angola. In my free time, I like to study and watch TV. My parents support me. I live at English pretty firms about me. That's good. I will appreciate it. Mr. Little Boy, it's your time. Firstly, I like thank God to give me the opportunity to be here. Good afternoon, everybody. It is Good afternoon. My name is Simon Fitzgerald. I never comes my passport me in my future. I like to play football. That is all. Jesus! Ele nem respirou, teacher. No, this is the way that we used to teach. This is the way that we used to teach. I used always to teach that, we're in academy and we have to train every kind of experience in English language. Every kind of technique in English language we have to learn. Estás a ser em português, teacher, porque não vamos só coisa. Olha, eu dizia que eu digo sempre nos meus alunos que estamos numa academia e posto numa academia nós devemos treinar todas as técnicas que houver para o nosso aprendizado da língua inglesa, pois é crucial. E eu digo que nós falamos o português com alguma fluência, então com o inglês também tem que haver fluência. Eu vou perguntar algumas coisas e o teacher vai traduzir para eles em inglês e eles vão responder em inglês e o teacher vai traduzir para mim em português. Na bem. Ok. Eu gostava de saber qual é
O que é exatamente que os teus alunos fazem nos seus tempos livres? Okay. Well, Miss, you wanna know about what you do in your free time. Can you tell us what you do in your free time? Yes, teacher. And in my free time, I like to study and watch TV. Is all. In my free time, I like to play football, to read the Bible, and to go to the beach. Ele gosta de estudar, de ler a Bíblia e jogar Certo. futebol, será isso? Certo, o Mr. Isaú disse que no seu tempo livre ele gosta de jogar futebol e ir à igreja. E o Mr. Little Boy disse que no seu tempo livre ele gosta de ler a Bíblia e gosta também então de ir à praia, né? Go to the beach. Ok, go to the beach. Yes. Qual tem sido o desenvolvimento dos teus alunos, né? Desde que começaram a estudar, né? Qual tem sido o desenvolvimento deles nas mãos do teacher? Como é que avalias o desenvolvimento deles? Olha, o desenvolvimento deles é positivo, tanto é que eu trouxe eles cá. O desenvolvimento deles é positivo por conta do tempo em que eles se encontram nesse processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Então, eles mesmos são os frutos do teacher. Eles são os frutos de mim e não só de uma equipa que está por detrás da academia a que eu leciono, que é a Doma School. São frutos meus. Teacher, qual foi a pergunta mais engraçada, né, que os teus alunos já te fizeram? Engraçada, que até soa tipo, isso é absurdo, mas eles perguntaram. Olha, essa pergunta é muito interessante, pois eu digo que quem lida com crianças sabe muito bem. No meu dia a dia, tenho recebido várias questões que têm sido. Só me pergunto como é que ele chegou até aí. Okay. Até isso ele me perguntou. E então, perante esta diversidade de opiniões, é mesmo muito complicado. É muito complicado por me dizer qual delas é que eu achei mais interessante, mais engraçada. Então é mesmo meio complicado, pois every single dele tem feito questões desta magnitude, deste gênero. Sentes-te satisfeito por a série do teacher desses meninos e vês neles um futuro muito brilhante? Olha, a nossa maior satisfação é de ver a alegria no rosto desses rapazes. É de ver eles aprenderem inglês. Tanto é que a gente não foca-se muito das suas origens, não foca-se muito no valor monetário. O que a gente foca realmente é no desenvolvimento e na formação intelectual dos nossos formandos. How can I say, teacher, how can I say, como é que eu posso saber, eu perguntar para eles em inglês onde é que eles nasceram e qual é exatamente o mês, o dia e o ano? Ok. Olha, para tu perguntares onde eles nasceram, há que usares um pronome interrogativo, né, que é o where. Where quer dizer onde. Ok. Where you born? Where were you born? Significa onde tu foste nascido. Eu não vou conseguir falar aquela palavra aí, a segunda palavra. Where you born? Where were you born? Mas me responde lá, rapazes. Onde é que vocês nasceram? Mas em inglês, ok? I was born in Costa Norte. Tu nasceste no Costa Norte? And you? Ok. I was born in a country in here. What Yes. country? And What country? Angola. In Angola? Yes. Concretely Luanda? Yes, teacher. Okay. He was Okay. born in Luanda. E assim, os vossos pais, meninos, os vossos pais, estão satisfeitos por aquilo que vocês têm apresentado, pelo que vocês têm apresentado, ou nem por isso? Meninos, os papais gostam de vos ver a falar inglês? Vocês falam com os papais ou não? I speak with my mother
I speak with my mother and my father. O papai e a mamãe falam inglês? No. Falas com ele? I teach my mother and my father English. Olha que ele disse algo muito interessante. Ele disse que Ele é o professor de... certo, ele ensina mentira. o seu pai e a sua mãe a falar inglês. A sério? Yes. Isaú, e você? I speak with my parents, and my father speak English and my mother speak Portuguese. Ah, o papai fala inglês e a mamãe fala português. Yes. Tem irmãos que falam inglês também, Isaú? No. És o único? Yes. És o mais velho de todos? Yes. Então você já é vai ser a figura pública de lá de casa, né? Né, Isaú? Yes. E, olha, eu estive a conversar com os rapazes lá, teacher. Yes. E eu me percebi que o Isaú... me pareceu um pouco engraçado. O nome dele é Isaú, porque a mãe dele é Rebeca e o pai dele é Isaac. E por incrível que pareça, ele tem um nome de Jacó. Eu fiquei assim, espera lá. Essa aqui é a família histórica da Bíblia ou como é que é? Isaú, Sim. o teu pai e a tua mãe realmente chamam Rebeca e Isaac? Sim. Yes. Oh, não me responde em português, hoje em inglês. Ok. Yes. Teacher, qual é o teu maior objetivo, né, a concretizar na vida dos teus alunos? O meu maior objetivo a concretizar na vida dos meus alunos é fazer com que eles tenham as ferramentas necessárias para alcançar os seus sonhos. E quando eu digo ferramentas necessárias, eu digo de tudo um pouco. Olha que lá nós lecionamos teatro, lá nós lecionamos matemática, mas tudo em inglês. Tem aulas de música em inglês. E olha que eu vou fazer só um teste. Vamos lá. Yes, little boy, how much is 5 plus 5? Olha que eu cheguei de perguntar ao little boy quanto é que é 5 mais 5, ok? How much is it? Is equal 10. Ok. One told us that is equal 10. Ele nos disse que é igual a 10, ok? I will ask to Miss Isao too. Miss Isao, how much is 2 plus 2? And is equal 4. Ok, eu cheguei de perguntar ao Mr. Isaú quanto é que é 2 mais 2. E o Mr. Isaú chegou de me dizer que é 4, ok? Só para vocês entenderem, isso é trabalho sério e a gente tem optado na formação integral dos nossos meninos. Não só as operações aritméticas, estamos muito além, ensinamos a leitura, promovemos a escrita, promovemos debates inclusivos sobre os direitos das crianças e não só, e também os deveres dos pais para com as crianças. Jacinto, me respondendo em inglês. Quais são, me disse, 2 deveres dos pais com relação aos seus filhos? Okay, Mr. Jacinto, Mr. want to know about which are the duties that the parent has to do about their children. R. Communication and education. Ok. Eu entendi, né? Comunicação e... É comunicação mesmo? Certo. Communication and education, que é a educação. Ok. Miss Esaú. Communication of son and the education. Também a comunicação e a educação para com o filho. Yes, Ou para o filho. Sim, ele disse the communication between the parent and the children, ou seja, a comunicação, né, crucial para os pais e filhos. Esse intercâmbio, né, é muito essencial e olha que as nossas crianças pedem sempre aos pais com que mantenham a comunicação. E a educação não pode estar fora disto. Teacher, na tua opinião,
qual é o tipo de aluno mais difícil de ensinar? O tipo de aluno mais difícil de ensinar, na minha ótica, é o aluno sem vontade, preguiçoso. Sem Aluno vontade de estudar? sem vontade de aprender e preguiçoso. Ok. Mas Lazy consegue guy. lidar? Olha que lidar com alunos desta magnitude, o professor deve ser paciente. E quando eu digo paciente, é tentar primeiro entender quais são as causas que provocam isto. Pois muitos de nós, os formadores, não temos olhado os nossos alunos na sua íntegra. Eu digo isto pois há várias adversidades e tendo em conta a situação econômica do nosso país, por vezes os nossos alunos nós só sabemos que vêm ao centro, à academia, mas será que eles comeram? Será que tiveram um bom tratamento em casa? Então são inúmeros fatores que contribuem para o progresso e o contributo dos nossos alunos durante as nossas aulas. E assim, o teacher acredita que qualquer pessoa pode aprender a falar inglês? Sim, acredito. Qualquer pessoa, não importa a raça, não importa a idade, não importa o sexo, pode aprender a falar inglês. E olha que atualmente há uma inúmera proliferação de aprendizagem da língua inglesa. Teacher, tem algumas palavras que eu não consigo falar, porque a minha língua é pesada. Ainda assim, eu consigo mesmo aprender inglês e falar muito bem. Olha essa minha língua, teacher, minha língua é pesada. Consigo falar inglês em condições? Sim, conseguirás. Há técnicas próprias, tanto é que na maioria das vezes nem nós optamos, pois há aulas audiovisuais, há Ok. técnicas de pronúncias para pessoas. Olha que você até tá muito bom em relação Estou bem. sim, nós já recebemos, Estou bem. sim, nós já recebemos alunos, olha, alunos que vulgarmente são conhecidos como gagos. Ok. Sim, Ei, como é que ele dá gagos. né? Como é que o teacher consegue lidar? Até esperar eles terminarem de falar, porque aqueles que têm muita demora. Como é que o teacher lida com isso? Olha, a aprendizagem da língua inglesa ajuda muito. Nós temos várias técnicas e graças a Deus com as técnicas que a gente tem implementado, os nossos alunos têm sabido encarar e ultrapassar as suas dificuldades. Ok. Não se preocupem, se eu for fazer uma cena básica, já vai voltar. Teacher, Yes. entre o teacher Paul e o teacher Eric, quem, na tua opinião, é o mais fera? Porque eu ouvi aqui que o teacher já assistiu a alguns vídeos onde o teacher Paul, onde o teacher Eric esteve lá inserido, não é? Então eu gostaria de saber, na tua opinião, quem é o mais fera? Tem como comparar isso? Tem como avaliar isso? Olha, não tem como. Há metodologia de avaliação, certamente, mas eu não tenho uma resposta para esta pergunta. Pois eu digo que na aprendizagem e na língua inglesa há uma frase muito perfeita que diz Nobody is better than other. Isso quer dizer que ninguém é melhor que o outro. Ok, repete em inglês. Nobody is better than other. Nobody is better another. Than other. Bam. Then. Teacher, vamos na aula. Nobody is better than other. Vamos na aula de inglês. Yeah, que quer dizer ninguém é melhor que o outro, né? Ninguém é melhor que o outro. Que ninguém. Certo, todos nós temos algo que nos diferencia. Então esta questão, infelizmente, não tenho como responder diretamente. É isso mesmo. Vamos nos despedir dos meninos por agora, mas eu queria que os meninos, antes de saírem, como é que vocês iam se despedir de mim nesse momento? Okay, how will you dismiss me in this moment? Primeiro é o Isaú. Mr. Isao, you're the first one.
I like the The question is, what kind of farewell will you use to dismiss miss? What kind of farewell? Teacher, may I start? Okay, Mr. Little Boy want to start. You may. I like the question that is that you That she made to you? yes teacher that message to you. Ok. O Little Boy disse que gostou das perguntas que fizeste a eles. But the question of miss is, can you dismiss her? Dismiss is saying Yes, sir. yes. Can you dismiss her? What kind of a farewell will you use to dismiss? I like the question of the miss of me. Ok. I'd like to know. When do we use farewell at first? Para que nós usamos as despedidas, nem farewell são despedidas. We use farewell to say goodbye to someone. We use farewell to say goodbye to someone. Ok, eles disseram que nós usamos as despedidas para nos despedir de alguém, né? Which are the examples? See you never, see you next time, see you tomorrow. See you in Monday. That's good. Mr. disse várias despedidas, né? E Mr. Isao, which are? See you later, see you on Monday, see you soon, Iso. Ok, o Mr. também disse. Então, now Miss want to know to you what kind of farewell can you dismiss now? Mr. Little Boy, dismiss us now. Say something, a farewell to us. See you. Ok, see you. Ok, Quer dizer, como é que eu responderia? see you too. See you too, Mr. Ok, até já também, né? And Vamos you? despedir dos meninos. See you. Ok, See you também, né? até Ok. já. See you too, Mr. Isau. Nós vamos nos despedir dos meninos porque vou continuar a conversa com o teacher. Ok. Eu tenho alguma coisa aqui para saber. Então, meninos, beijinhos. Vamos sentar ali e depois, né? Vamos dar aquele abraço bonito. Go there. Ok. Opa, vamos embora. Teacher, continuando. Teacher. Yes? O teacher já se apaixonou por uma aluna Não. Nunca. e por uma colega igual, uma professora, uma teacher. Também professora em inglês, também teacher? Sim, ela também teacher. Então, teacher. Não. É para ambos os gêneros. Olha que também não. Ok. Se fosse colega, né, na altura em que eu era formando de língua inglesa, sim. Ia ser normal, ia Sim. Agora, com alunas, eu tinha sido o mais profissional possível. É isso mesmo. Já perdeste paciência em plena sala de aula porque os meninos não conseguiam te entender e tu já ficou assim. Chega. Olha, graças a Deus, nunca. Eu só digo que antes de lecionar, eu tenho um programa a seguir, né? E eu tenho a minha elaboração da matéria. E olha que na minha elaboração da matéria eu trago dinâmicas. Eu já faço perguntas. Se o aluno não entender de modo com que eu vou transmitir, qual será a forma com que eu vou transmiti-la? E muitas das vezes os alunos captam mais com práticas. Ok. Então posso cá vir dizer, não, we use greeting to greet someone or to ask for someone help, que quer dizer, nós usamos as saudações para saudar alguém, então para saber da saúde de alguém. E mesmo assim eles não pegarem, é mais fácil ali dizer, não, good morning, que quer dizer bom dia. Então eles pegam mais rapidamente, né? E há sempre prática, coloco eles em frente, né? Fazemos algumas perguntas. Então há todo um conjunto de técnicas para com que os alunos possam aprender rapidamente a língua inglesa. O que é que tu te pensa sobre aquelas pessoas que entram numa formação de inglês, mas só com o intuito de, depois de aprenderem, poderem emigrar, porque sabem que no país onde eles vão lá estar,
vão precisar muito do inglês como falar o inglês de forma fluente? Olha, e isto tem acontecido diariamente, né? Tem acontecido diariamente e temos recebido vários alunos com esses objetivos. O nosso conselho para estes alunos tem sido com que eles não esqueçam dos objetivos, mas o mais crucial é o processo para a concretização dos objetivos, pois a língua inglesa só faz parte do processo para a concretização dos seus objetivos, dos seus sonhos. Mas ainda há uma outra latitude, há outros leques que são necessários para a concretização de um objetivo. Então pedimos com que eles tenham persistência, vontade, determinação, tenham a vontade de tentar sempre, não ter receio de errar, pois somos formadores para isto, né? Para corrigir os erros dos nossos alunos. Teacher, o que dizes sobre aqueles teachers de inglês, professores da língua inglesa, que usam a língua só para namorarem com alunas, até o ponto tem uns que chegaram a engravidar as mesmas? O que é que o teacher tem a dizer sobre esses caras? Olha, São profissionais? não têm sido profissionais, não têm sido profissionais. Eu digo sempre isto. No nosso local de oficina, no nosso local de trabalho, há que haver sigilo profissional e há que haver também o profissionalismo. E o profissionalismo é saber separar as águas. Não vamos agir por calor de emoção. Isto tem acontecido, infelizmente, com muitos dos meus colegas. Tem acontecido e tem deixado com que as suas emoções lidam com o profissionalismo, que é algo totalmente errado. E muitos têm manchado o bom nome das instituições a que eles lecionam. E o seu bom nome também, até tem muitos colegas que são bons, mas que quando tu fazes uma cagada dessa, e peço perdão por essa expressão, né? Quando tu fazes uma ação deste gênero, isso chega a ser mais impactante para a sociedade e acaba por manchar o bom nome que eles possuem. Então, o meu conselho aos meus colegas é que possam ser os mais profissionais possíveis. Isso não implica dizer que não podem namorar. Certamente que podem namorar, mas sejam profissionais e sejam maturos o suficiente para saberem distinguir o local de serviço e então os vossos relacionamentos. Daqui a mais 5 anos ou daqui a mais 20 anos, acreditas que o inglês poderá substituir o português? Olha, não chego a dizer isto, pois cada língua é uma língua e a utilidade de uma língua é relativa. Eu digo que é relativa, pois depende de circunstância. Se essa pergunta fosse me feita, né, no âmbito internacional, questões de comércio, marketing, eu chego a dizer que sim. Mas como aluno, como formador de línguas, eu chego a dizer que há diversas razões para com que uma língua se prolifere, né? E graças a Deus cá no nosso país, não só, tenho apreciado que os países que fazem parte, né, da comunidade de língua portuguesa também têm optado pela promoção da nossa língua. Tanto é que há países fora dos PALOPs, fora da CPLP, que também tencionam fazer parte da comunidade dos países que falam a língua portuguesa. Okay. Então não posso desmerecer a nossa língua. O que eu tenho a dizer é que devemos separar as latitudes e a internacionalização de cada língua. Quem hoje não fala inglês está atrasado? Muito. A sério, professor? Realmente. Estou atrasada? Está muito. E estás muito atrasado. É. Mas olha que tu tens vantagem em relação àqueles que ainda continuam deitados no cadeirão, né? À espera que a língua vá aos seus pés. Pois eu consigo notar em ti uma vontade imensa de falar a língua inglesa.
Teacher. E para alguém que lidar com comunicação é sempre crucial. Então Sempre. estou a entrar hoje. Estou a entrar hoje. Tu serás bem-vindo. Ah, muito obrigada. O que pensa das escolas que prometem, no período de 3 meses, o aluno conseguir falar em inglês de forma fluente? Isso é possível mesmo em 3 meses? Eu consigo falar bem o inglês em 3 meses? Sim, é possível, é possível. Qual é o Agora, método que vai usar? a questão que tu fizeste, né, é uma questão muito impactante, é uma questão muito frequente cá na nossa sociedade. Na maioria das vezes, as pessoas que têm feito publicidade de tal gênero, eu chego a dizer que são publicidades enganosas. Sim. Pois para a aprendizagem de uma língua, 3 meses na sua íntegra não é o suficiente. Tu terás simplesmente noções básicas de como se comunicar em uma língua. 3 meses para falar uma língua. Ok, estou há mais de 3 anos nesta língua, nem sei tantas coisas. Nem todas as coisas sei. Nem todas as coisas. Então, só para dizer que o processo de aprendizagem de uma língua é contínuo. Então, não há que estipular a data, olha, 3 meses. São só estimativas, depende muito da vontade, depende muito da persistência, depende muito também do background dos alunos. Os alunos que já vêm com alguma background, já vêm com algum conhecimento sobre a língua. Então, com aqueles alunos, a gente tem sido mais flexíveis e dependendo do objetivo de cada pessoa, né? Tanto é que haja cursos intensivos. Mas em 3 meses eu afirmo, Que consegue-se. consegue-se, desde que haja metodologias próprias, dinâmicas próprias, para com que a pessoa possa aprender. E qual é a melhor maneira de eu, no caso, poder aprender o inglês sozinho? Olha, a aprendizagem da língua sozinha. Eu digo que essa tem sido uma dinâmica implementada, isso por conta da proliferação, da digitalização. É um desafio inúmero. É um desafio inúmero aprender a língua inglesa sozinha. Olha, eu aconselho-te, para quem quer ter um primeiro passo, né, dentro de uma língua, com as tecnologias de informação, pode sim obter algum conhecimento. Agora, Achas que para aprofundar, é mesmo necessário tu ires a um centro, é mesmo necessário. Pois é uma língua, você não vai falar com máquinas, tens que falar com pessoas. É mais fácil uma pessoa que esteja num seio, né, numa residência com pessoas que falam língua aprender, do que alguém que esteja com um meio de comunicação, um telemóvel aprender a língua. Até maior progresso do que a tal pessoa que se encontra no seio humano. o professor consome Eu? bebidas alcoólicas? Essa é uma pergunta Pessoal. muito pessoal, mas eu consigo responder. Não consumo. Porque pensei que já talvez, se bebesse, eu ia perguntar se já foste dar aula bebadinho. Não. A gente tem que saber. E mesmo se eu consumisse, eu tenho técnicas de como ser o mais profissional possível. Só o ato de tu consumires antes de tu lecionares já não faz parte da ética. Pois lá... E eu acho que as instituições de ensino devem velar por isto. Ética e questões disciplinares para os formadores, pois não é admissível com que um formador, e em muitos casos até professores nas escolas acadêmicas, tenham estado em presença dos seus educandos com um aspecto muito horrível, né? Em questões de bebedez, é mesmo muito complicado. É isso. Professor, antes da gente terminar, eu queria mesmo saber algo. Acreditas que com o aplicativo, eu não sei se é assim que se diz, posso falar conforme eu entendo. Acho que é Duolingo. Ok, yes, E o outro Duolingo. aplicativo, Bada, uma coisa assim. Sim. Consegue se aprender o inglês mesmo? Olha, tal como eu disse, com aqueles são aplicativos criados
por homens. Sim, por homens. E há erros naqueles aplicativos, certamente. Há erros. Há erros. Tudo que é feito com a mão humana, há sempre um ligeiro erro. Então, há que ter cuidado com estes aplicativos. Tal como eu disse, para quem quiser ter um pequeno passo, o primeiro passo no aprendizado da língua inglesa, aconselho, pois tem ajudado. Não digo que não tenha ajudado, pois eu já recorri também lá. Tem ajudado muito, mas não se prendam simplesmente ao Duolingo. Tentem também ir para outros locais, né? A troca de experiência entre pessoas é sempre crucial. Assistam mais podcast in English, instead of Portuguese. Assistam mais em inglês. Tentem ver movies, assistir filmes, né? Tal como eu disse. Tentem ver movies em inglês. Ouçam música em inglês. Olha aqui, para tu treinares a pronúncia, uma das técnicas é a música. Então é muito crucial isto. Deixe para nós as páginas, se é que o centro tem alguma página onde o pessoal pode lá seguir, ou contatos para nós entrarmos em comunicação com a direção do centro. E quem sabe nos inscrevermos e quem está também nos assistir hoje se inscrever, porque eu mesmo estou a precisar, eu tenho que fazer inglês. Realmente. Olha, somos a Dom Bosco, somos a revolução no ensino, resiliência no processo de aprendizagem. Estamos localizados, tal como eu disse, né? Estamos localizados no município de Ojaenda, concretamente no bairro Guaiás, por detrás do quintalão da Antiga Isdel. Bem, temos aí nossas redes sociais disponíveis no Facebook Dom Bosco Oficial, no Instagram Dom Bosco, e temos ainda, né, as páginas, e aproveito já publicitar a minha página pessoal, que é Paulo Moraes, no Facebook. E temos o número para o WhatsApp, que é o 935-333767. E olha aqui, tem uma grande notícia, né, para todos os nossos telespectadores e para todos os amantes da língua inglesa. A Dom Bosco, o centro mais famoso, né, do município de Ojaenda, irá realizar a defesa final dos finalistas da língua inglesa e francesa. Vai ser quando? Será já neste domingo, dia 6 de julho. Olha que será num espaço tão enorme, o Casarão da Cultura do bairro do Campismo. Esperamos por todos vocês, estão todos convidados, a entrada é gratuita. Vai ter comida. Haverá comida e mais alguma coisa, É isso. Mas o que a gente realmente quer é proporcionar momentos incríveis com os nossos educandos, formandos e com a comunidade em geral. Sintam-se todos convidados. Exatamente. E nós também te convidamos a ficares conosco, a continuares conosco, mas também a seguir as nossas páginas, a curtir, né? Vai lá no nosso YouTube, deixa lá o teu like, compartilha com mais amigos, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nos siga em todas as redes que a gente tem feito lá a nossa participação, porque nós somos aqui Histórias com Muita Vida e aqui também damos aula de inglês. Goodbye! Bye bye.